Boa noite, o Jornal da Câmara de hoje reprisa 2 grandes expedientes de março. O PTBista Evandro Meirelles foi um dos oradores. Chegando aí com diálogo, conversa e atendendo às demandas do povo passofundense. Já o vereador Gleison Consalter propôs a criação de um centro de treinamento para os atletas da cidade. O que acontece? Muitos acabam usando as avenidas principais da nossa cidade, no meio dos veículos, no meio dos ciclistas, dos pedestres. Então, posteriormente, já aconteceu alguns casos, vai acontecer alguns acidentes. Também em 2017, o vereador Rafael Colucci fez diversas indicações ligadas à causa animal. Em cima disso que a gente quer trabalhar, ampliando as oportunidades e trazendo maior resultado para os animais e para os protetores e entidades. Durante o período de recesso parlamentar, a TV Câmara vai reprisar reportagens que marcaram o ano de 2017. Hoje a gente lembra 2 grandes expedientes do mês de março. No primeiro deles, o vereador Evandro Meirelles fez um balanço do início do mandato. Na tribuna, o PTBista destacou que revitalizações e construções já foram realizadas através do seu gabinete. Ele comentou que alguns de seus pedidos de providências também já foram atendidos pelo Executivo. Foram realizados, já tivemos êxito, então, através de uma política nova, uma política de diálogo junto com o Poder Executivo. Então, as nossas solicitações, as necessidades da nossa comunidade foram reivindicadas e já foram feitos, então, aí, pelo pessoal aí das secretarias, né? Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Gerais. Então, esse é o novo. Chegando aí com diálogo, conversa e atendendo às demandas do povo passofundense. Meirelles foi morador do bairro José Alexandre Záquia por 19 anos. Por isso, conhece bem a realidade daquela população. Ele citou melhorias já alcançadas pelos moradores e outras reivindicações antigas que precisam ser atendidas. Os moradores do bairro José Alexandre Záquia sofrem com o problema de canalização. São cerca de 20 anos que eles vêm passando por transtornos. E o nosso prefeito já vinha trabalhando desde o mandato anterior. Então, com a nossa chegada agora, com o nosso reforço, com a nossa contribuição, o prefeito já anunciou, então, no começo do ano aí, e que será feita a nova canalização do bairro Záquia e também a ampliação da escolinha de educação infantil, que também é uma grande necessidade para o bairro José Alexandre Záquia, por ser um bairro de operários, as pessoas trabalham e não tem onde deixar seus filhos, seus pequenininhos. Então a procura de vagas é grande no bairro, então teremos essas 2 obras aí para o segundo semestre de 2017, que é a canalização do bairro Záquia, que será feito em 3 etapas, 19 quadras serão contempladas, e a ampliação da escolinha de educação infantil aí, atendendo a demanda aí dos pais, dos trabalhadores que não têm onde deixar seus filhos. Já atualmente, o vereador reside no bairro São Luís Gonzaga e também citou durante seu tempo regimental questões específicas daquele bairro. O bairro São Luís Gonzaga também precisa de algumas revitalizações, como é o caso do campo do bairro São Luís Gonzaga, né? É um campo grande, é uma grande área, mas está abandonada, está lá, né? Então levamos essa indicação aí para o nosso Poder Executivo para que possa ser revitalizada, para que aquela população no final de semana possa ter onde jogar seu futebol, passar momentos de lazer com a sua família. Então nós vamos buscar isso junto ao nosso Poder Executivo aí, e também outras demandas que já foram feitas, como aconteceu semana retrasada, que abriu uma cratera lá, onde estourou as 2 redes pluvial e também a rede da Corsã, né, o abastecimento de água aí para os moradores lá. Ficaram 2 dias sem água e o pessoal prontamente da Secretaria de Obras foram lá, o pessoal da Corsã também, foi solucionado, dentro de 3 dias estava tudo certinho. Então, que coisa boa, então, quando a gente vem e reivindica e é feito o trabalho, entendeu? Isso que é gratificante, né? E a população, a comunidade fica contente com esse trabalho. As melhorias citadas pelo vereador para o bairro Záquia já estão em andamento. As obras de canalização iniciaram em setembro do mesmo ano. Além disso, o prefeito Luciano Azevedo também assinou o documento autorizando a contratação de uma empresa para realizar a ampliação da Escola de Educação Infantil Margarida.
O outro orador do grande expediente de março foi o vereador Gleison Consalter. Ele destacou alguns desejos para a área do esporte. O parlamentar ressaltou que, infelizmente, muitos atletas não dispõem de recursos para as competições. Sendo assim, cobrou do poder público mais incentivo ao esporte local. Como educador físico, podem passar quantas legislaturas forem, mas eu sempre vou cobrar, sempre vou pedir um incentivo a mais por parte do Executivo Municipal. A gente sabe que nós temos diversas modalidades esportivas na nossa cidade, não somente as amadoras, mas também atletas de alto rendimento que levam o nome da nossa cidade para diversos lugares, em várias competições, e muitas vezes esses mesmos atletas sofrem com a falta de patrocínio, muitas vezes eles são patrocinados por empresas privadas, mas realmente uma cidade com o porte de Passo Fundo eu acho que merece uma atenção maior. O vereador Gleison disse que seu gabinete acompanha os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Esportes. Ele também indicou novas ações, como, por exemplo, a ampliação das corridas de rua, que deverão contemplar também o público infantil. A gente tem conversado com o secretário de Esporte, o professor Giba, e até o momento ainda não fomos atendidos a essa nossa demanda. O que seria ela? Seria promover juntamente, no mesmo dia dessas corridas de rua, para os atletas adultos, uma corrida Kids, que seria a corrida infantil para as nossas crianças, obviamente dentro do calendário das corridas de rua municipais. Não custa nada para o Executivo, é o mesmo dia das etapas dos adultos, então demoraria uns 10 a 15 minutos, um pouquinho mais que fosse, mas realmente destacar e chamar atenção, porque as crianças, vocês sabem, não apenas gostam de futebol ou de praticar um outro esporte, mas as corridas de rua, tanto para a gente grande quanto para as nossas crianças, estão se destacando cada vez mais. Vários atletas vêm de outros municípios participar aqui. Então nós podemos dar esse exemplo também, encaminhando logo desde pequenininho, aquela criança, 4, 5 aninhos, para poder participar, um ânimo a mais, um incentivo ao esporte e também um momento de lazer e entretenimento com os pais. Outra proposta é a construção de um centro de treinamento para esportistas da cidade. Para isso, ele sugere que o município firme uma parceria com a Universidade de Passo Fundo. Sem sombra de dúvida, iria ajudar e muito nossos atletas locais aqui da nossa cidade. Porque muitas vezes hoje eles não têm uma estrutura, não têm um espaço físico adequado para realmente desempenhar o seu treinamento desportivo. O que acontece? Muitos acabam usando as avenidas principais da nossa cidade, no meio dos veículos, no meio dos ciclistas, dos pedestres, então posteriormente, já aconteceu alguns casos, vai acontecer alguns acidentes. Isso a gente não tem como não prever. Então essa é a nossa ideia de conversar de repente até com o próprio reitor da UPF, que disponibiliza de uma estrutura muito ampla, adequada, para que esses nossos atletas, principalmente esses que estão levando o nome da nossa cidade, possam usar aquele espaço como treinamento. Tem toda uma estrutura, tem academia, tem o campo, tem a pista atlética, que é realmente o que eles precisam para desempenhar suas funções, que certamente o índice será muito mais elevado e eles terão vários benefícios e vão novamente cada vez mais mostrar o valor da cidade de Passo Fundo, que tem realmente um centro de treinamento profissional para esses atletas que vão continuar certamente levando o nome da nossa cidade. O Jornal da Câmara faz agora um pequeno intervalo, mas em seguida retorna com outros assuntos que marcaram 2017. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu, os momentos felizes ou a dor da perda. A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal.
início desta semana, terminou o prazo para o contribuinte quitar o IPTU com o desconto máximo de 20%. Mas quem ainda não fez o pagamento do imposto pode aproveitar o vencimento de 15 de fevereiro em cota única. Nesta modalidade, o desconto pode ser de 7%. Para os demais, existe ainda a opção de parcelamento em até 8 vezes. Mais informações pelo telefone 3311-4222. A causa animal é uma das prioridades do vereador Rafael Colucci para o mandato. Por isso, ele tem criado diversos projetos de lei e indicações nesta área. Reveja na reportagem as demandas protocoladas no mês de março. Proteger os animais é, para o parlamentar, uma causa social. Além disso, ele defende que pensar na qualificação e ampliação das políticas destinadas à defesa do tema é pensar em saúde pública. A gente vê que a causa animal ela nunca teve um representante efetivo na Câmara. E trabalhando em si na Secretaria do Meio Ambiente e tendo essa proximidade com essa bandeira e com as protetoras, a gente viu a necessidade e a dificuldade que eles têm hoje de encaminhar os animais e também de um retorno do poder público em questão de atendimentos veterinários, castração. Então, em cima disso que a gente quer trabalhar, ampliando as oportunidades e trazendo maior resultado para os animais e para as protetoras e entidades. Uma das indicações do vereador se refere ao programa É o Bicho. Colucci sugere que o ônibus utilizado para a castração possa realizar atendimento veterinário nos bairros. O programa ele atende as castrações nos bairros e para as protetoras. E no momento que ele não está atendendo essas situações, que ele possa atender nos bairros, uma parceria com as entidades representativas dos bairros, com a ANPAF, que eles possam levar atendimento veterinário gratuito para as pessoas, porque o ônibus é totalmente equipado, né, com equipamentos, com ambulatório, e também a Secretaria do Meio Ambiente já dispõe de médicos veterinários. Então o investimento hoje seria insignificante perto do resultado que a comunidade teria se tivesse esse serviço hoje, porque hoje a dificuldade das pessoas levarem os seus animais até mesmo lá no quartel, que está encerrando as atividades e está tendo uma dificuldade para as pessoas ter acesso ao atendimento ambulatorial, que o ônibus nesse momento já pudesse fazer esses atendimentos nos bairros, que traria muito benefício para a comunidade, para as protetoras, para as entidades, mas maior ainda para os animais. Outra sugestão do democrata é a elaboração de um cadastro de protetores independentes. Para ele, assim será possível ter um controle maior de cada animal atendido, além de organizar e auxiliar o trabalho dos voluntários. As protetoras hoje elas estão muito distantes da Secretaria do Meio Ambiente, agora com a criação da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, significativamente vai haver uma aproximação, mas essa aproximação ela tem que ser maior ainda, com a Secretaria fazendo um cadastro, sabendo quantas protetoras tem, quantos animais cada uma atende, quais as necessidades de cada uma, quantos animais tem para castrar numa protetora A, B ou C, porque de repente hoje tem protetoras que atendem aí 80 animais. Então é injusto elas tirarem do seu bolso recursos para castrar animais que são responsabilidade do poder público. Então, através desse cadastro também, o poder público tem uma visão maior, uma visão ampliada da situação e também ver realmente quem é que de fato é protetora ou quem está querendo se aproveitar do programa. Então, com esse cadastro, com certeza o poder público vai conseguir fazer essa avaliação mais corretamente. Colucci também quer melhorar o processo de licitação do programa de castração da Prefeitura. Ele sugere a criação de um sistema de cobrança para as empresas, levando em consideração o peso e o tamanho dos animais. O programa ele foi instituído e foi construído com as entidades e com a Secretaria do Meio Ambiente. Através de chamamento público, houve o interesse das clínicas, se chegou a um denominador comum do valor que ia ser cobrado. O programa só castra fêmeas.
Então hoje a gente solicita que o Poder Público agora, na próxima chamamento público ou processo licitatório, que na hora de fazer o valor referenciado faça por quilo. Estipule um valor de 0 a 10 quilos um valor, de 10 a 20 quilos outro valor, para poder ser amplamente trabalhado esse valor, porque se você pegar hoje castrar um animal de 5 quilos, você vai estar pagando o mesmo do que o de 50 quilos. Então tem que se equiparar isso para que tenha uma economia o poder público e, consequentemente, fazer mais castrações e maior benefício para a comunidade, para os animais, e evitar de procriar animais, evitando aí acidentes, evitando toda essa questão aí também que envolve a saúde pública. E a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos promoveu uma reunião extraordinária para debater a situação da antiga escola aberta. Na época, os vereadores e a comunidade foram contrários à decisão da Secretaria Estadual da Educação de extinguir o turno integral. Hoje, a escola tem 30 alunos em situação de vulnerabilidade social e que, por este motivo, recebem tratamento pedagógico especializado. Na nossa escola, eles são acolhidos, eles têm as 3 refeições, eles têm oficinas, né? Durante esse ano que passou, a gente pôde oferecer várias oficinas de informática, de música, de violão, inclusive muitos voluntários estiveram na escola, e que essa parceria entre esses voluntários foi muito positiva com as crianças, né? Mas principalmente o que nos motiva assim, é a vulnerabilidade das crianças, e são crianças que já saíram da escola regular. Então, na verdade, a escola ela não tem como se transformar numa escola regular, porque já existem muitas escolas regulares em Passo Fundo, né? Então, não haveria motivo para haver mais uma. Na reunião, alunos, pais, professores, representantes de entidades da educação, Ministério Público e vereadores debateram a importância da instituição. Dona Rosmari explica que no modelo atual, os filhos são bem atendidos. Meus piá todos estudaram lá, né? Desde o mais velho. O Fabiano, o mais velho, está com 22 anos, estudou lá e saiu de lá, estudou até a última série, né? E agora tem os outros 2 também, estudaram até a última série também. E agora tem os mais 3 que estão lá ainda, né? E é muito importante que continue aberta para mim, por causa que eles vão de manhã, voltam só às 4 horas, né? E o alimento eles gostam muito, que é muito bom, as professoras são muito boas, diz que eles gostam bastante. Os meus estudaram no CIEP também, 2 dos meus. Mas daí eles não quiseram mais estudar lá, não queriam mais ir, uma dificuldade para mim, tinha que levar eles buscar, brigavam muito lá. E lá não, lá eles gostam, diz que não brigam, né? E para mim é muito importante que continue aberta, muito bom. A proposta de trazer a escola aberta para o modelo regular de ensino não é aceita pela comunidade. Eu vejo a importância e a necessidade de manter o turno integral na escola aberta para que possa ajudar, agregar essas pessoinhas que estão na sociedade, que de certa forma estão se evacuando da educação, sabe? E a gente vê que num momento de crise na segurança pública, deveria se estar investindo em educação. E está acontecendo ao contrário. Estão construindo presídio e acabando com as escolas. Então acho que isso é uma coisa que tem que ser revista pelo governo atual, que desde quando entrou, vem acabando com a educação pública. A promotora Ana Cristina Ferrarese disse que a extinção do turno integral seria um retrocesso. O que nós buscamos, na verdade, é a efetivação de novos projetos, a implementação de projetos político-pedagógicos que possam atender de forma eficiente esses crianças e adolescentes. E o que vemos é um retrocesso, e isso se repete com uma certa ameaça de fechamento ou de diminuição dos turnos, do turno integral para um turno único, o que inviabiliza o processo e o trabalho pedagógico lá realizado, que tem que ter contraturno. E mais do que isso, para que se mantenha aquilo que a educação propõe como uma meta, que é o turno integral desde a pré-escola. Os vereadores que integram a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos têm receio de que, com a mudança na metodologia, alguns alunos desistam de estudar. Destinar meio turno
para uma escola das 13 às 17 horas é condenar que a escola feche, porque vai diminuir as matrículas e não vai ter o porquê a escola ficar funcionando. E vamos privar as crianças, inclusive, da alimentação. Nós temos que ter turno integral, melhorar a política pedagógica da escola, valorizar a política pedagógica da escola e garantir que essa escola não feche, pelo contrário, receba mais alunos, porque nós temos em torno de 800 a 900 ficais, que é ficha de infrequência escolar em Passo Fundo. Isso significa que são alunos que deveriam estar na escola e não estão. E nós sabemos que 100% dos adolescentes infratores são alunos que por algum motivo se afastaram da escola. Os parlamentares lamentaram a ausência de um representante da 7ª Coordenadoria Regional da Educação. Por isso, um dos encaminhamentos será o envio de documentos às autoridades locais e do Estado. A reunião foi muito boa, foi muito produtiva, com a participação maciça da comunidade, dos professores, dos alunos, e a gente chegou a conclusão de fazer um encaminhamento de um ofício, então a Secretaria de Educação do Estado, a Secretaria de Educação do município, a Coordenadoria Regional de Educação, também um ofício a todos os deputados da região, né? E através desses deputados a gente vai tentar marcar uma audiência em Porto Alegre com o secretário da Educação para levar o anseio da comunidade, né, quanto ao não fechamento do turno integral, né. É importante dizer assim que a Câmara de Vereadores e principalmente a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos não se furta a participar dos debates. Então nós estamos à disposição, a comissão está funcionando praticamente diariamente, né? E essa é a nossa função, sempre intermediar os anseios da população junto aos órgãos competentes. O atendimento da antiga escola aberta funcionou em turno único até outubro, mas graças à mobilização dos vereadores e da comunidade, o turno integral com aulas pela manhã e oficinas à tarde foi retomado nos últimos meses de 2017. Agora, a expectativa é de que o governo do estado mantenha a decisão. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.